Só que o que acontece? Para sair daí de dentro é perder o apoio dessa comunidade toda. É uma conversão 1 a 1. O que o Ask Science Mike faz é pegar uma chamada, pegar uma mensagem, pegar um e-mail de alguém e conversar com a pessoa, falar para ela o que envolve ela deixar de acreditar no que falavam e passar a acreditar em ciência, porque no caso da Igreja Mórmon em específico, eles têm muitas opiniões discordantes de ciência, então você acordar não, desculpa, é até pejorativo falar assim, você começar a acreditar mais na informação científica do que na igreja ali dentro, te tira de dentro dela, te tira de dentro da comunidade e a coisa vai saindo de lá. Para essas pessoas, para elas admitirem outra coisa, para elas saírem da comunidade delas, elas têm que ter um suporte de uma outra comunidade fora. E isso é um trabalho de 1 em 1. Tá? Então o que o Afonso faz é falar com 300 mil pessoas e trazer elas para uma comunidade. Você não tem como falar com essas 300 mil depois. Você tem como pegar 1, 2 e trazer elas no pouco a pouco, conversando com elas e trazer um outro apoio, uma outra comunidade. Tá? Para mim é a diferença entre você tacar fogo e queimar 500 onças e você salvar 1 onça no centro de reabilitação. É esse o grau de alcance das coisas. Pseudociência, a gente vai falar dela, conceitos errados que são baseados em comunidade, você atinge muita gente de uma vez só. E depois que você converteu essas pessoas todas, para tirar elas de lá de dentro é de 1 em 1, com muita reabilitação. Se for possível. Tá? No caso das vacinas, o próprio... cadê o nome dele aqui? É o autor do estudo, deixa eu só voltar um segundinho. É o Nihan. No caso das vacinas, eu vou passar esse texto para vocês no Classroom. O Nihan escreveu, o Nihan que foi o cara que fez o estudo sobre o que muda a opinião das pessoas sobre vacinas, concluiu que nada muda elas. Ele fez um artigo muito bom, recentemente, de junho, no New York Times, falando sobre o que fazer para convencer as pessoas a se vacinarem. A conclusão dele foi na base da imposição pelo Estado. É só isso que faz as pessoas se vacinarem. Não é informar, não é passar mais coisa, não é passar documentário, não é foto de criança, é colocar uma lei que fala, se você não tomar vacina, você vai preso. Desde do Oswaldo Cruz com a revolta da vacina, a opinião pública sobre vacina continua a mesma e a solução continua a mesma. É vacinar à força. Gosto muito de respeitar a opinião das pessoas, acho que nosso julgamento tem um valor enorme para isso, mas em vacinação, a única política de vacinação que muda o índice de vacinação das pessoas é você impor a vacina nelas. E se você tenta respeitar o que as pessoas pensam e dar um espaço para elas pensarem de outra forma. Depois passo para ela porque ela já saiu. Mas se você abre a exceção e deixa as pessoas colocarem o que elas querem ali, você perde índice de vacinação. Os estados americanos que têm menos vacinação são os estados que abriram a opção de não vacinar por decisão religiosa. Porque aí uma série de pessoas que não queriam vacinar as crianças tem agora uma forma de pedir isenção da lei, não vacinam e a doença volta a circular lá dentro. Esse é o caso do sarampo. Para o sarampo não circular numa população, 99% das pessoas têm que ter tomado vacina. Porque tem um índice de 2 ou 3% das pessoas que não desenvolvem imunidade, e com 5% das pessoas vulneráveis ao sarampo, ele circula numa comunidade. Então a única forma que você tem de proteger uma comunidade é você ter mais de 95% das pessoas imunes contra o sarampo. E você só consegue isso vacinando 99%, 98% das pessoas. Qualquer coisa menos do que isso, o sarampo aparece lá de novo. E quem ele mais vai atacar e vai matar são as crianças com menos de 5 anos. Porque elas não têm imunidade ainda, se elas não foram vacinadas. Então, o que eles fazem para conter o sarampo? A única forma de você conter o sarampo é você vacinar 98% das pessoas. Como é que você vacina isso? Falando, todo mundo tem que tomar vacina e não tem direito de liberdade religiosa nenhuma sobre vacina aqui para poder impedir essa vacinação. Porque você der margem para isso, o sarampo volta. E você está dando margem para mais pessoas se informarem sobre aquilo, formarem uma opinião diferente sobre o que é a vacinação e não quererem vacinar. Então, no caso de vacina, o que ele está falando é só por lei que você impõe isso nas pessoas. Então, no caso da Terra plana, o que poderia acontecer, se Terra plana fosse uma questão que importa para uma política pública, você virar e falar, olha, não importa o que você pensa, vai ter que fazer. E pronto. Para a vacina é essa a conclusão. Sinto informar. Não tem informação que você passe para as pessoas que vai fazer elas de livre e espontânea vontade irem e se vacinarem em índices que são compatíveis com saúde pública.
Se você quer ter saúde pública de um nível decente, decente sem S, e eliminar o sarampo das pessoas, você vai ter que fazer o quê? Impor vacinação nelas. E é isso. Então, aqui, para vacinação, a conclusão dos caras é bem clara. Não é falta de informação pública. Porque se eu informo mais as pessoas, isso não muda a vontade delas se vacinarem. O que muda? Quem não vacinar vai preso, quem não vacinar não tem direito a acesso a isso ou aquilo, ou como a Austrália, quem não vacinar os filhos não pode pôr os filhos no colégio. O que ainda corre o risco de causar o efeito inverso. Ter crianças não vacinadas e não alfabetizadas. Mas é meio que isso, é na marra. Então, sinto informar, mas em algumas coisas, em algumas questões, é isso. Não tem o que informar para essas pessoas. E isso é a conclusão de alguém que trabalhou com informação a respeito disso por muito tempo. Vale ler o artigo, ele dá vários exemplos dos estudos que eles fizeram, e ele fala, a gente testou, nada resolveu. O que a gente acha que resolve então? Na marra. A gente vai discutir na questão de politização, mas o terraplanismo é um bom exemplo para a gente falar disso lá depois, eu vou trazer depois. O terraplanismo, ele não é uma questão, ele não é exposto como uma questão para informar as pessoas. Não muda a vida de ninguém acreditar que a Terra é plana ou não no que elas fazem no dia a dia. O terraplanismo esse é o grupo de pessoas que estão dispostas a reverem um conceito resolvidíssimo em favor de religião. E se eles se convencem disso, tem várias outras coisas que eu posso convencer essas pessoas. Sem dizer que é religião. Sem dizer que é religião. Mas é um marcador religioso por qualquer pesquisa de opinião pública sobre. Tá? Tipo, na educação básica fosse assim, empurrado com um pouco mais de força. Segundo os cientistas, a Terra é redonda. Pra mim, ela é plana. Não, assim, mas tipo assim, mas aí não é pra convencer as pessoas, mas é tipo, pra ensinar a nova geração de que a Terra não é plana. Mas isso se ensina. Então, mas é ensinar tipo, mais... Não é falta de informação. Olha, aqui o modelo, aqui, ó. Aqui. Tô brincando, mas isso não é falta de informação. Não, eu sei, porque tipo assim, em algum ponto, toda essa geração de terraplanista, em algum ponto eles falam assim, não, acho que essa Terra é plana. Transformar a Terra redonda em seita, quase. Fazer o... Não, de grupo do Terra. Porque, tipo, esses terraplanistas vão morrer em algum ponto. E aí, sua ideia, assim, é exterminar. Olha lá! Vamos eliminar um outro grupo. Turma A contra B. Mas tem algumas coisas, sim. Eu tô tentando deixar vocês aflitos com isso. Porque, só entendam isso, não falta informação para essas pessoas, são outras coisas, mas vamos lá. Essa palavra da informação, eu já vi, essa foi uma coisa engraçada que eu vi assim no WhatsApp. Você mandar uma mensagem verdadeira no formato de uma fake news, tipo, estudos indicam que vacinar os seus filhos é comprovado pelo doutor não sei o quê. Tipo, você às vezes convencer as pessoas que tem essa porta de entrada da Terra plana, do anti-vax, meio que escrevendo de uma forma que ele... como se fosse uma conspiração, só que verdadeira. Uma parada que talvez... Eu já vi, minha tia fala, não, é verdade. Dentro do que não faz tanta diferença para as pessoas, sim. Dentro de algo que já ficou politizado, esquece. O ponto é não deixar politizar, na verdade. O ponto o que resolve é não deixar uma questão científica entrar como uma questão identitária. É isso que resolve. Depois que se tornou, é identitário. Diga. Eu só queria perguntar, o podcast, por exemplo, do que era Mormon e se mudou, tem alguma ideia, alguma pesquisa que diga o que fez ele e essas outras pessoas que assistem a mudarem de opinião? Já. Talvez seja uma boa... Já. Mas não pode dar um problema, por exemplo, você obrigar as pessoas a serem vacinadas? Porque, sei lá, vai ter revolta, não vai? Pode. Você vai estar salvando vidas. Se você obrigar as pessoas a se vacinarem, o efeito colateral disso é que você vai estar salvando crianças. Eu convivo com esse problema. Mas sim, a revolta da vacina foi isso, foi porrada mesmo para vacinar as pessoas. O efeito colateral disso foi que o Brasil foi um dos primeiros países do mundo a não ter varíola. Bater em antivacina e ainda salvar a vida, olha... Se tem um argumento que me convence a violência, esse chega perto, assim.
Mas então, aqui é uma questão de saúde pública, aqui é uma questão de dar para se fazer isso. Não dá pra gente virar e falar, ok, vai ter a patrulha da Terra plana, quem disser que acredita vai tomar porta. Porque isso já foi feito. Por exemplo, durante o comunismo, durante o socialismo forte dentro da União Soviética, o Estado era cético, o Estado era ateu. Você não podia ser religioso. O que aconteceu? Foi de verdade o primeiro experimento coletivo em que falaram as pessoas, não, Deus não existe, não tem essa, ciência resolve tudo, feita de um jeito até meio errado em alguns casos, e acabou. Não tem igreja, não tem nada. O que aconteceu? Os religiosos ou fugiram ou esconderam símbolos religiosos. Assim que a União Soviética, as igrejas estavam de volta em pé, tá todo mundo na mesma rotina. Mesma coisa. Assim, é uma coisa que mesmo com um Estado por 40 anos impondo nas pessoas que elas não podiam ter religião, não mudou em nada. A Rússia voltou a ser um dos países mais católicos do mundo logo depois que mediram. Então meio que não é... Única coisa, isso em questão à religião. A única coisa que muda o índice de religiosidade de um país é desenvolvimento social. As pessoas começam a ter um amparo muito forte do Estado e deixam de acreditar que esse amparo precisa vir de Deus. É o único. É Dinamarca, Suécia, alguns países europeus que têm um índice de desenvolvimento humano muito forte, tem um Estado muito forte, e aí a igreja perde a importância lá dentro. Em todos os outros casos, se você não tem um amparo forte do Estado que lá assume o papel religioso para as pessoas, é a religião que vai assumir aí. Para falar de crença, mas ciência se mistura nesse meio e não tem ninguém discutindo, mostrando, testando desse nível aí. Oi. É que assim, esse resultado que vacinar as pessoas forçadamente é a única solução é um pouco triste, porque é meio que você tá... A única solução é o autoritarismo e é meio que... É muito triste pensar assim, que só na porrada a galera vai fazer o... Eu vou inverter a sua frase. Seria muito melhor se não precisasse ser assim. Mas a grande conclusão foi, se você fizer um curral, todo mundo passa por ali e você dá a vacina, funciona. Vindo de alguém que adora respeitar a opinião dos outros e acha que todo mundo tinha que ter direito de decidir por tudo. Ser informado o suficiente para poder decidir por tudo. Mas é um ponto onde não é a falta de informação. Tudo bem até aqui? Então, onde mais? O que mais dá para se fazer? Porque não dá para fazer isso com tudo. Então, vamos lá. Duas conclusões. O estudo que eu recomendo demais, The Science of Fake News, é um grupo que se reuniu na Science ano passado discutindo sobre o que faz circular notícias falsas e como a gente faz para prevenir isso, inclusive notícias científicas. 2 tipos de intervenção, que são os únicos que eles falam que mudam alguma coisa. Primeiro deles, isso é um grupo de pessoas que estudam divulgação científica discutindo. Posso compartilhar isso com vocês no Classroom depois. Primeira coisa, capacitação preventiva. É formação. É você formar as crianças ensinando para elas sobre o que é fake news, como elas contestam fake news, como elas checam a fonte de uma informação. Sabe aquela aula que todos vocês tiveram na escola de como fazer um Google, como checar a fonte da imagem, como ver se aquela informação é acurada ou não? Lembram dessa aula? Não, né? Quantas aulas dessas a gente está ensinando? Pode. Um momento da aula eu pensei numa coisa assim, porque a minha infância, a questão da vacina era muito falado na escola. Então, por mais que você falou da complexidade do sistema imunológico, desde criança eu escuto a base da vacina. A vacina pega um vírusinho fraco, coloca para o seu sistema saber o que ele é, para quando ele chegar, já saber que é uma coisa ruim e combater. Então, isso desde criança é muito claro para mim. Eu acho que para toda criança que teve acesso à educação mínima, eu estudei em escola pública a vida inteira, isso sempre foi muito claro para mim. E agora você falou que uma das coisas que pode funcionar é essa capacitação já, você pegar essa criança, já vacinar ela antes. É a vacinação intelectual. Mas eu vou dar uma diferença muito grande. Você estava falando que quando você estudava na escola, todo mundo falava que a vacina fazia bem e era muito claro para todo mundo. A interpretação que eu te dou disso é, dentro do grupo ao qual você pertencia, aceitar vacinas te mantinha nesse grupo. Depois de adulto, você poderia encontrar outros grupos que questionam tudo aquilo que você aprendeu quando criança
E para fazer parte desse grupo, você teria que aceitar isso. Para ser uma boa mãe. Eu entendo. Mas isso é exatamente o que não é isso que você está dizendo agora? Que Vou pôr a diferença. Contaminada depois, se ela for bem informada. Quando é uma Não é informada. Esse é o ponto. Vou pôr a diferença aqui. O que é essa formação preventiva? Ela não é informação. Não adianta eu falar para as crianças como que a vacina funciona, o que ela faz ou o que ela vai fazer. Porque você não tem como cobrir todos os conceitos científicos e levar toda essa informação para depois. O que essa formação preventiva é ensinar essas crianças a contestar a informação falsa. Porque aí qualquer outra informação que vier, você aplica o mesmo método. É mais ou menos como usar o pensamento científico. Seria o equivalente a ensinar alguém a pensar como um cientista. Que tem N problemas e a gente pode discutir isso, várias coisas, não é bem o foco da disciplina. Mas isso aqui seria isso. Seria você ensinar pensamento crítico e não conceito. Então eu não vou ensinar que a Terra é redonda, posso até ensinar. Não estou preocupado em ensinar como que a vacina funciona, não estou preocupado em como ensinar a evolução. Estou preocupado em ensinar como você checa as fontes de uma informação, descobre se aquilo está enviesado ou não e contesta depois. Você entende? É diferente de... Não é informar, é formar. É formar alguém a ser um pesquisador crítico de informação. Então, para dar um exemplo, pesquisa de Stanford de 2016, entre alunos universitários. Boa parte dos alunos universitários não via problema em um texto sobre finanças pessoais ter sido escrito por um gerente de banco. Porque pouca gente parou para olhar qual era a fonte e quem escreveu o texto. Não que tenha problema um gerente de banco escrever isso, mas ele claramente vai defender o que o banco faz como as melhores informações, a melhor maneira de você proteger o seu dinheiro. Para os alunos universitários de Stanford, páginas com mais figuras eram páginas mais confiáveis. Se as figuras são mais profissionais, se elas são mais bem feitas, se o texto está bem ilustrado e bem formatado, ele é um texto que dá para acreditar mais. Então é isso. Isso é a formação que a gente não está tendo. Não estamos ensinando as pessoas a pesquisarem, checarem as fontes e se informarem. É a diferença, por exemplo, entre a minha aula ser uma aula de vacina e como vacina funciona e a minha aula ser uma aula que coloca os alunos para fazerem um material descrevendo como que começou o movimento anti-vacina. Vocês entendem a diferença? Não é a informação que eu estou preocupado, é de onde ela vem e como que você se informa. Isso funciona? Funciona, só que é um trabalho de educação de anos, décadas, que tem que mudar o sistema de ensino. Sem querer puxar a sardinha para o meu peixe, mas isso que eu estava discutindo num TEDx de 2017, falando sobre por que a gente tem que ensinar as pessoas a como se informar e não jogar informação para elas. E está aqui, 2018, a gente discutindo a consequência disso. Eu tenho muito claro que não é a realidade de todo mundo. Eu estudei em escola particular e uma das coisas que eu aprendi desde pequena não foi exatamente como descobrir uma fake news, mas era como pesquisar informação. Claro. Então, a gente, na aula vai aprender sobre os planetas e a Terra, por exemplo, a gente ia buscar informação em livros, na internet. Na internet era pouco ainda, mas tinha. E, a gente aprendia a buscar fontes e escrever essas fontes que a gente buscou. Porque a gente percebia a importância delas, de saber que não era o site de qualquer pessoa falando. Então, eu acho que isso realmente foi muito importante para mim, eu imagino que isso deva ser. E isso é a abordagem oposta da aula tradicional. A aula tradicional é a professora falar, ó, essa informação é assim, ela é assado. E o resultado depois é que qualquer informação que você encontrar, ela já veio do céu, formatada, fechada, e você aceita aquilo ou não. Também, mas era só quando fosse fazer pesquisas a parte da aula. Sim, sim. É uma coisa que eu também, em relação a isso, tem uma crítica para as universidades também, porque, como que a gente vai ensinar a metodologia científica para as pessoas se a gente não tem no nosso próprio currículo? Ah, não. A gente faz isso aqui, por exemplo, uma aula que é voltada para a licenciatura, mas a gente fala sobre filosofia da ciência. E a gente vê que, o pessoal do bacharel também deveria ter, sabe? Que nem a gente vê, vários filósofos, a gente estava vendo Thomas Kuhn e algumas ideias do Thomas Kuhn. Quando você estava falando dos terraplanistas, daí veio bastante ideias que ele formulou, sabe, de como funciona a ciência e tal. Então a gente não pensa como que é o método científico, nem aqui na faculdade, como que a gente vai levar isso para a sociedade? Sim.
Sim, não, e como eu estava mostrando, os próprios cientistas incorrem nesse erro na hora de fazer a conclusão de um estudo de décadas. É sistêmico. Você comentou que tem uma certa rixa entre as ciências sociais e as ciências daqui, né, física, química, então, eu queria saber o que você acha de toda essa discussão ser sobre temas de psicologia, sociologia, cultura, e ser feita, por exemplo, dentro da ciência que não é das ciências sociais e, vamos dizer, a gente que está desse lado da ciência acha que a gente tem mais base para fazer esse tipo de discussão sem estudar, na verdade, isso como foco central. Aí você tem que perguntar para o reitor aqui. Mas eu concordo. E assim, boa parte dos problemas que a gente está encontrando nas ciências duras hoje em dia, principalmente em ciência de informação, são problemas que já foram resolvidos nas sociais. Tá bom? Algoritmos são preconceituosos ou não? São pra cacete. E o único jeito de resolver isso é com estudo de ciências sociais. Um algoritmo de inteligência que interpreta texto funciona como? Tem N problemas que o pessoal de letras já resolveu e teria que trazer eles de lá para falar disso. Será que a sociedade se comporta assim ou assado? O Google resolve isso com o dado deles. É o maior estudo de humanidade, de sociedade numa escala de milhões, com teste AB de viés cognitivo, que as sociais babavam para poder fazer isso com as pessoas até ontem, e as exatas estão fazendo agora todo dia. Mas ninguém está conversando de uma ponta com a outra. 100%. Átila, então, eu estou vendo que muitas dessas propostas de intervenção nos tópicos, como a vacina, o governo impor de cima para baixo. Vai vacinar e pronto? Vacinar, ou educação é o governo que tem que estabelecer como é que são as diretrizes educativas. Agora, não é muito difícil você propor isso como algo viável em uma democracia que esses grupos estão conseguindo maioria. Então, eu não estou propondo, eu estou explicando para quem for fazer divulgação aqui. Mas são N coisas para se discutir mesmo, que estão à margem completamente do que a gente está falando. E como você vai corrigir esses problemas se são esses grupos que estão no poder? Então, pior, para melhorar a coisa, na aula de politização a gente vai ver como esses grupos agora dependem de estar errado para se eleger. O buraco é mais embaixo. Total. Mas assim, por que eu estou falando isso aqui? O que eu quero que vocês levem disso, além de estarem incomodados, como eu espero que todo mundo esteja? Como que eu incorporo isso no Nerdologia? O que importa para mim, então, é capacitação preventiva, é formação das pessoas. Uma das maiores preocupações que eu tenho no canal é sempre que possível dizer de onde aquela informação veio. O que a gente pensava antes daquilo, como a gente descobriu que aquilo estava errado, ou estava diferente, ou era certo, e o que a gente pensa depois. Eu estou tentando mostrar para as pessoas como a gente formou aquele conceito. Então, por exemplo, a teoria da gravitação de Einstein. Não vou falar, segundo Einstein o espaço foi deformado, o espaço está deformado. Desculpem se eu estiver massacrando isso aqui. Eu não devia estar falando isso na física, eu devia estar dando exemplo biológico, mas eu vou falar desse porque é mais próximo de vocês. Né? Einstein fala que que o espaço é deformado pela gravidade. Aliás, que a gravidade é a deformação do espaço por conta da energia. Bem, ok, mas tudo bem, Einstein conclui lá que o espaço é deformado, né? Que a gravidade é fruto da deformação do espaço. Essa pode? Certo. Eu não chego e falo isso num vídeo. Eu chego e falo, olha, tinha um modelo anterior, era o modelo do Newton, que explicava como as coisas funcionavam. E funcionou muito bem até para descrever planetas que a gente não sabia que existiam, como foi a descoberta de Netuno. Mas aí ele não explicava a órbita de Mercúrio. Quando chegou aqui, esse modelo de informação não funcionava, ou funcionava um pouco mal. E aí chegou um novo modelo de informação que explica aquilo. Esse é o meu ponto. É dizer que isso veio de artigo, que isso veio de estudo, que isso veio de trabalho, que não é o intuitivo de se pensar e o que mostrou que a intuição estava errada para poder pensar outra coisa. Então, sempre que possível, eu não jogo a informação no colo da pessoa. Eu não quero falar, pela evolução a gente fez dos macacos. Eu vou fazer toda uma volta para falar, olha, a gente entende que isso vem assim, isso vem assado, isso acontece aqui e ali. A base de cuspe, metáfora e analogia. Até chegar no conceito para explicar para a pessoa. Então eu estou tentando informar também sobre como a gente busca essa informação. Por isso que eu vou falar, segundo o livro tal, segundo o artigo tal, segundo esse pensamento. Eu já estou falando com convertidos, tá? Não estou dizendo que eu estou fazendo nenhum grande feito para a humanidade de ensinar as pessoas pensamento crítico. Mas dentro do pouco que eu posso fazer, uma das preocupações é essa, é passar de onde veio aquela informação, como que a gente sabe aquela informação.
especialmente para falar de astronomia, por exemplo, que alguns grupos vão falar, é muito fácil de você mostrar que tinha um conceito e que ele foi revisado por outra coisa. Ah, a Terra se formou há tantos bilhões de anos. Como que eu sei? Por datação, comparando com meteorito, comparando com isso e aquilo. Ah, a Lua se formou a partir de uma colisão com a Terra. Eu posso jogar isso no colo das pessoas. Eu posso falar, olha, a Lua é feita do mesmo material que só a crosta da Terra. Então alguma coisa formou a Lua com o mesmo material que é só a casquinha da Terra, mas não o meio. Ela pode ser um pedaço da gente. Entende? Eu estou passando o processo de entender aquilo. Ah, Vênus tem uma atmosfera de 700 graus. A gente achava que Vênus era habitável. Mandamos uma sonda, ela derreteu. Agora a gente sabe. Vocês entendem? Eu estou falando do processo para entender aquilo. Para mostrar que essa informação não caiu do nada aqui. A gente pensava de outro jeito, que é o mais intuitivo, e passou a pensar de outra forma depois que aquilo aconteceu. Quer fazer isso na prática? Vou dar um exemplo bem direto para vocês. Esse daqui é o canal Você Sabia? É um dos canais que mais cresceu no Brasil nos últimos anos. E tem coisas como a história da família Kozlov, que é uma família mutante de Chernobyl. Tem a história do primeiro projeto da Área 51, que é a Abigail, que é um monstro que foi transformado. 4 milhões de visualizações, 8 milhões de visualizações, 7 milhões de visualizações. Para cada vídeo de divulgação científica que você estiver fazendo, tentando informar 30 mil pessoas, eles estão desinformando 8 milhões. E eu falo que estão desinformando? Não. O E-Farsas foi lá e falou, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Não está saindo da minha boca. É o E-Farsas falando isso. Tá? Isso é o fruto da gente jogar a informação no colo das pessoas e falar isso. E veio do nada. Você quer ensinar um pouco de capacitação preventiva e informação? Põe os seus alunos para questionarem a informação que está dentro de um vídeo desse e descobrirem o que é verdadeiro ou falso. Tá? Isso aqui é o que a gente não vê acontecer enquanto a gente está preocupado com o modelo de falta de informação. Quem não está preocupado com de onde a informação vem vai falar com muito mais gente. Isso circula muito mais. Tá? Isso aqui é o que eu escuto toda vez que a gente pergunta se o YouTube informa as pessoas ou não. Informa, tem muita coisa legal, mas também tem isso aqui. E tem esse grau de alcance. Oi? A gente vai entrar nessa discussão toda na parte do que acontece, o que circula nos meios e quem tem voz. Isso aqui tem muito mais alcance, muito mais voz. Porque retém atenção. Uma capa com um bicho desse aqui é muito mais clicável do que um pêndulo. Então sim, isso é feito para chamar atenção. Mas é um ótimo ponto para a gente pegar e questionar e trazer. Se eu for ensinar sobre vacinas, se eu for ensinar sobre HIV, eu não vou dar uma aula de HIV. Eu vou pegar uma notícia falsa de que o HIV foi criado pela humanidade e vou pôr os alunos para avaliarem como que isso circulou, por quê e o que está errado aí dentro. Eu quero ensinar você a questionar a informação e não a informação pronta. Quantos anos tem mais ou menos? Qual é a faixa etária de pessoas que te assistem no canal? O Nerdologia, principalmente de 18 a 35. É que eu tinha a sensação que era tipo de ensino médio, assim, aí talvez se eu tivesse a galera que já teve... Aqui é ensino médio. Faz sentido. Aqui é ensino médio para baixo. Exato. Isso aqui é a informação precoce. Mas, você acha que, por exemplo, da mesma forma que você falou agora, que o pessoal que vê isso daí no ensino médio, você acha que tem alguma chance, por exemplo, do pessoal migrar daí para Nerdologia, por exemplo? Sendo sincero, que foi o meu caso, eu já fui inscrito há muito tempo aí nesse canal. Assim, no começo eu achava legal, só que eu comecei a achar tosco mesmo. Aí... Eu vou chegar no que faz isso acontecer e vou mostrar que é difícil. Tem um grupo específico que vai migrar de uma coisa para outra. Que é o seu grupo, que já vou dizer qual que é o seu grupo. E por que isso acontece. Diga. Você está falando do público, agora eu lembrei de uma coisa. Meus professores do meu colégio já passaram muitos vídeos seus na sala de aula de, sei lá, química. Teve acho que você fez aquele tipo de negócio de trocar, mudar a matéria, da pedra filosofal, de transformar uma palha em ouro, de alquimia. Passou esse negócio que você fala a verdade, que era o começo da química, e era bem legal, tipo, o pessoal começou, tinha a galera que via isso aí, e o pessoal falava, mas veja esses vídeos aqui, tipo, já mostrando um caminho mais certo de se ver, e convertendo a galera aí. Eu vou mostrar que caminho é esse e o que acontece. Muito mais legal. Tudo bem até aqui? Outra coisa que funciona para você prevenir desde o começo, prevenir a exposição. São muito claros com isso. Uma das poucas coisas que não deixa as pessoas
compartilhar e receberem fake news, já que isso é super espontâneo, é tão fácil de fazer, é censurar e não ter. Uma medida disso que aconteceu aqui no Brasil durante as eleições foi que depois das eleições de 2018, o WhatsApp bloqueou o tanto de mensagem que você pode compartilhar. A gente vai falar disso na aula de politização, mas eu já adianto para vocês. Faz toda a diferença do mundo no quanto se compartilha de notícia falsa, porque não é todo mundo compartilhando tudo. A rede de distribuição no WhatsApp de boato, ela não é uma pessoa mandando para duas mandando para 10 mandando para 100. Ela é 10, 15 grupos com milhares de pessoas semeando isso para essas milhares que vão semear isso para milhões. E se você restringe o alcance desses grupos, você restringe todo o resto. É como eu tentar derrubar a internet. Se eu derrubar a página de vocês, não vai acontecer nada. Se eu derrubar o Google, o Facebook e o Twitter, eu tirei uma boa parte das coisas do meio. Então, é algumas páginas com muito alcance que fazem isso circular. Agora, você vai virar para Facebook, Twitter, YouTube, para as empresas, né? Facebook, Twitter e Google e falar, olha, vocês têm o maior alcance e influência nas pessoas, vão ter que censurar o que circula aí dentro para prevenir fake news? Vocês que cresceram por causa da atenção que isso gera, eu não sei qual é a chance que vocês veem disso acontecer. Aí vocês vão falar para quem está sendo eleito com base nisso e falar, olha, vocês vão ter que cortar o mecanismo que deixou vocês serem eleitos e não deixar fake news se espalhar. Então assim, não sou eu, é o artigo argumentando que uma das maiores formas de se prevenir o espalhamento disso é a censura de fake news em plataformas. Boa sorte com essa. Eu sei apostar nessa primeira, formação preventiva. Oi. Isso não é meio que parecido com o que o Tumblr fez? Ele era um famoso por ter várias subculturas bizarras, e aí ele começou a censurar essas. Não, o que o Tumblr fez é que o Tumblr foi uma plataforma que dependia de crescimento no começo, ter usuários suficientes para ser relevante, então ele deixava qualquer coisa circular lá dentro para trazer novos usuários, e quando ele cresceu o suficiente, ele se tornou uma plataforma comercial. Foi comprado pelo Yahoo, que depende de patrocínio e publicidade lá dentro, que é uma das únicas coisas que tem voz no mundo do que circula ou não numa rede, que é a publicidade, que virou e falou, dentro do Tumblr, informação estranha e pornografia não pode mais. Aí o Tumblr falou, não pode mais, e fechou. Ou quase fechou, e o Yahoo acabou de vender por 1 milhão ou 2 de volta. Pagou 1 bi e vendeu por 2 milhões, eu acho. Porque perdeu todo o movimento. E isso acontece com todas as redes. Os únicos que têm alguma ação direta de falar isso não pode e essa informação subir é a publicidade. Foi o caso do YouTube e é o caso do Facebook. O YouTube só parou de circular vídeos de semi-pornografia infantil quando isso caiu nas marcas. Quando mostraram vídeos de semi-pornografia infantil, por exemplo, a mãe pega uma menina só de calcinha, de 5 anos, brincando na água, deixando a calcinha transparente. E isso tinha milhões de views no YouTube. Vocês não sabem disso porque vocês não são público que consome isso. Mas mostraram para as marcas que patrocinam vídeos no YouTube que tinha isso e que isso tinha milhões de acessos. As marcas falaram o quê? Nunca. O que o YouTube fez? Tirou todos esses vídeos do ar. Aí funciona. Isso foi o que aconteceu com o Tumblr. Eles deixaram um tipo de conteúdo não comercial circular no começo para trazer gente. Depois que eles tinham gente suficiente, eles tiveram que cortar isso porque se tornou comercial. O YouTube cresceu no começo, deixando pirataria de música acontecer lá dentro. Eles assumem isso. Deixavam um clipe pirata vir. Foi o que acabou com a MTV e foi o que fez a publicidade musical ir para o YouTube. Mas depois que ela foi, parou a pirataria. E agora, se você usar a música que infringe copyright, o dinheiro vai para o criador da música. Então, enquanto era conveniente ganhar assinante e incomodar a indústria deixando isso acontecer, deixaram. Depois que se tornou inconveniente para a publicidade, mudaram. Essa operação acontece rotineiramente, mas só ela. Tudo bem aqui? Obrigado. Você trouxe para mim o único exemplo que eu sei de censura que funciona, que é a censura comercial. É uma marca virar e falar, não pode ter isso. Aí a coisa muda, porque é o patrocinador lá dentro. Mas, tirando a União Europeia, tomando algumas decisões
Isso raramente acontece. E quando acontece, as próprias plataformas colocam os criadores contrários a isso. Tá? O YouTube e o Facebook tiveram protestos e protestos a respeito da lei do copyright. Para dar um exemplo bem específico disso, eu sei que a questão é muito mais complexa, mas, por exemplo, quando a União Europeia virou e falou, olha, por copyright, só o que não tem direito autoral pode circular no YouTube, tinha uma solução bem direta para o YouTube. Traça de onde aquela informação vem e paga o criador original. Eu tenho um vídeo de 10 minutos, 1 minuto do vídeo toca uma música que infringe direito autoral, dá 1/10 do meu lucro para o criador disso. Eu tenho 5 imagens no meu vídeo, fotos, que infringem direito autoral, de fotógrafos. Traça essa imagem para os fotógrafos e dá uma parte do meu lucro para eles. Não tem problema, isso ia facilitar para criar tudo aí dentro. Agora eu posso usar conteúdo que infringe copyright o tempo todo, porque parte do que eu ganho vai para os donos. Mas isso reconfigura tudo ali dentro da plataforma. O que é mais fácil para ela? Deixar todo mundo reclamar que se acontecer isso, os vídeos vão sair do ar e acabou. Assim, tem como contornar, mas é só nessas horas de conflito que isso acontece. A pequena solução para dar um espaço de esperança na humanidade para vocês. Por que eu trouxe esse trabalho de 2017 sobre curiosidade científica e informação politizada? Eu dei para vocês o primeiro gráfico, que é o gráfico mostrando que quanto mais educada a pessoa é, mais ela tende a levar a opinião dela para um extremo, que é o que concorda com o grupo ao qual ela pertence. Então, para republicanos muito educados, o aquecimento global não tem evidência de ser humano. Para democratas muito educados, o aquecimento global tem toda a evidência de ser humano. E para os que não se informaram a respeito, para a galera que tinha aprendido isso na escola e não foi pegar mais informação sobre, tanto faz. Eles estão respondendo que receberam na educação formal. É só quando isso se tornou uma questão identitária que abandonaram o que a educação formal fala e foram para o que o grupo decide. Então, adianta ensinar na escola? Adianta. Por um tempo, para quem não está entendendo isso como uma questão identitária, predomina o que a gente ensinou. Mas a hora que o conflito do grupo aparece, você vai ter isso aqui. As pessoas vão se informar o máximo possível para divergir. Qual foi a única coisa que eles viram que revertia essa tendência? É um outro índice que mediram nesses grupos, que é o índice de curiosidade científica. Esse paper inaugura esse outro critério, eles dão N motivos para dizer que é um critério válido, de curiosidade científica das pessoas, de qual é a afinidade que essas pessoas têm por documentário, por podcast, por texto, por revista, por artigo, sobre ciência em geral. E aí o que eles viram foi que as pessoas que têm mais curiosidade científica, que vão procurar mais outras coisas, tendem a respeitar mais o consenso científico. Ainda seguem o grupo, mas tendem mais a discordar do grupo. Então, o que te levou a curtir mais uns canais do que outros que são mais informativos ou menos? Curiosidade científica. O que faz um grupo ter mais ou menos curiosidade científica? O que eles estimam aí é que pessoas que têm mais curiosidade científica são pessoas que se estimulam mais por informação nova e têm mais acesso à informação que contradiz as opiniões do grupo dessa pessoa. E ela tem mais chances de se informar sobre aquilo e ter uma opinião que é discordante do grupo. Mesmo assim, ainda tem o Fla-Flu ali, mas elas têm mais acesso a isso. Então quem é que vai falar com o Science Mike entre os Mormons? São os Mormons que têm mais curiosidade. São os que vão ver documentário, são os que vão assistir alguma coisa na Netflix, são os que vão ler alguma coisa, são os que vão ver Cosmos, vão ver uma informação discordante e depois vão procurar um jeito de sair disso. Então, se você arrumar uma forma de ensinar curiosidade para as pessoas, para trazer elas para questões científicas e falar sobre ciência, você tem uma forma de trazer elas um pouquinho para fora do que aquele grupo pensa. Se por coincidência você estiver falando de quadrinhos, cultura pop e outras coisas para atiçar a curiosidade das pessoas, para depois poder jogar ciência para elas, por coincidência você pode estar tentando informar elas. Mas é um jeito. O único jeito que eu sei dizer para vocês que vai trazer as pessoas para algo fora do que o grupo delas pensa é com curiosidade. Tá? E é o único artigo, a única discussão que eu vi que fala alguma coisa a respeito disso e é de 2017. A única pontinha de esperança que eu sei dar para vocês. Se você estiver falando algo que contradiz um grupo, ninguém vai te ouvir. Não, alguns curiosos vão te ouvir. Então, de repente, esse é o jeito. Traz as pessoas pela curiosidade, depois você dá a informação para elas.
Não é todo mundo que vai se informar assim. Tá? Tem esses índices. E eles são discordantes, eles não necessariamente andam juntos. Tem pessoas que eles mediram que são muito educadas cientificamente, mas da área delas e estão cagando pro resto. E tem pessoas que são super curiosas e muito pouco educadas, porque elas nunca tiveram oportunidade de ter uma educação formal. Então são índices diferentes. Pessoas muito educadas podem ter esse viés aqui. Pessoas muito curiosas tendem a chegar um pouquinho mais na informação científica contraditória. Eles dão um índice de correlação de 0,2, não é nem... meio... Diga. Você falou bastante das pessoas que... você falou, são duas pessoas que são curiosas e vão atrás, e as outras que não vão... as que teriam uma possibilidade, mas não vão atrás, certo? Você falou muito dessas pessoas, mas as pessoas curiosas e que não têm tanto acesso a isso, para essas pessoas você pode levar a informação até elas. Essas são as pessoas que seriam atingidas pelo modelo de falta de informação. Porque a informação que elas recebem é rala. Mas é uma margem bem pequena de curiosidade ali. Como? Fazendo informação para elas. Tendo informação disponível. Aí a gente leva em conta tudo que a gente viu até agora de quais são os meios onde as pessoas estão mais interessadas em saber de ciência, onde elas mais consomem, que foi basicamente vídeo na última aula. Hoje em dia é assim, mas é isso que chega nelas. Então, o que fez o grupo, ter um grupo que se interessa por isso? O que fez os professores levarem isso para a sala de aula? O que fez essas outras coisas todas que a gente conversou? O que fez alguém discordar da mentalidade da escola a respeito da crença? Curiosidade científica, não foi o que você falou que aconteceu? Você acabou indo para a informação científica e foi ela que foi atendendo o que você estava pensando? É isso aqui. É a curiosidade científica levando as pessoas para algo que discorda até do que o grupo que eles pertencem faz. É a única coisa que eu sei dizer para vocês que de fato respeita como é que é o nome? É a única coisa que eu sei dizer para vocês que de fato respeita o livre-arbítrio e deixa as pessoas chegarem na informação. O resto é na base da porrada e da censura. Ou da formação durante os primeiros estágios. Mas é a formação para pesquisa de informação e não jogar mais informação nessas pessoas. Pode falar. Outra coisa também que me ajudou muito nessa época é que, assim, para eu ficar quieto, eu era uma criança muito imperativa, minha mãe deixava eu assistir TV o que eu quisesse, eu jogar videogame porque me mantinha quieto e ela podia focar nas coisas que ela precisava fazer. E aí também, né, questão de sorte do acaso, os desenhos que eu gostava que tinham mais cunho científico, mesmo que fossem mais crachados, como o laboratório de Dexter. Não é sorte, não é acaso, é a tua curiosidade científica. Aí para você ter esse material disponível, deixou você expressar essa curiosidade e juntar as duas pontas. Se alguém tem bastante curiosidade científica e que tem bastante formação científica. Mas tinha que ter a tua curiosidade lá. Sim. Eu sempre perguntava o porquê das coisas. E aí mandava um calar a boca. Porque até ontem, na história da humanidade, quem perguntava esse porquê, estava fudendo o grupo. Diga. Como é que essa pesquisa estabeleceu a curiosidade científica? Por essas perguntas, eles davam material disponível, deixavam as pessoas... além de responder a pergunta, você quer um voucher para assistir um documentário? Além disso aqui, você quer esse artigo? Escolha o que você prefere ler em um dia normal. Esportes, saúde, nananana, e a galera podia marcar ciência. É a pesquisa de interesse científico do MCTI, de quem tinha muito interesse científico. É que aqui eles levaram para a pergunta identitária e viram essa diferença. Você sabe se tem diferença de idade, diferença de... Tem as diferenças que a gente viu na aula anterior. Mais novos têm mais curiosidade, quem tem mais acesso à educação e outras coisas tem mais. Para isso foi a aula anterior. Mas sim, é esse índice. É na mesma linha da pesquisa? É na mesma linha, mas é algo bem pouco estudado e discutido até recentemente. Por coincidência, por competência, por sorte, a gente tem alguns tipos de pergunta dessas aqui no Brasil, dentro da percepção pública de ciência e tecnologia. Mas esse paper mesmo fala que, olha,
ninguém discute isso, a galera não conseguia medir essa curiosidade porque não dava essa margem para interpretação, não tinha essas perguntas em questionários, então até hoje isso não foi medido, a gente está medindo assim. Pode ser que depois disso a coisa seja incorporada, mas essa é a dificuldade. Diga. Tem como você aumentar essa curiosidade científica das pessoas, ou como isso é gerado numa pessoa, como que diferencia uma pessoa com mais curiosidade científica? X não está pesquisado aqui, não está discutido. Se eu for te dizer, se isso atende qualquer índice de inteligência medido até hoje, essa relação é principalmente genética e um pouco ambiental. Genética. A pessoa ser conservadora ou liberal, a pessoa ser... É mais criação genética? Não. Eu até acho, mas os números não são esses. Os números são de que boa parte de religiosidade, disposição a algo novo, busca por informações novas, liberalismo ou autoritarismo, ser mais conservador ou liberal, 60% a 70% é genético. É um negócio assim. Que lição que eu queria que vocês levassem disso aqui? Primeiro, lembra disso. Às vezes, dependendo da questão, não é falta de informação. Tem questão que é? Tem. Tem coisa que vale a pena informar as pessoas? Muita, mas nem sempre. Tem certas questões que elas são muito mais identidade de grupo do que falta de informação. Tanto que se eu pergunto, segundo os cientistas, o conhecimento das pessoas muda. Se você entrar nessas questões e não respeitar a identidade do grupo, você não vai ser ouvido, você vai ser atacado, você vai ser ignorado, no mínimo ignorado. Se você não levar isso em conta. Se você não tiver a empatia de entender que aquilo é fundamental para a pessoa ou que envolve outras coisas, aquela pessoa não vai te ouvir. Ponto. Em que áreas, em que situações que você até consegue falar com as pessoas algo discordante? Quando você está pegando as pessoas mais curiosas. Essas você ainda tem como trazer. Minha recomendação, vai atrás dessas pessoas curiosas, eu vivo para informar elas, mas lembre sempre de tentar minimamente respeitar a bagagem delas. Porque se você não tem a bagagem delas, você não está falando o que elas falam. Vou dar um exemplo próprio, particular meu, que aconteceu essa semana passada. A gente fez um vídeo sobre coisas que são feitas para quebrar, que eu adoro esse tipo de curiosidade inconsequente. Eu fui procurar um artigo sobre sistemas feitos para falhar de propósito, como obsolescência planejada e por aí vai, né? Coisas que são feitas com gatilho para quebrar e as pessoas terem que comprar de novo ou fazer de novo. Não achei, mas já achei um artigo sobre a engenharia das coisas feitas para quebrar de maneira a preservar algo. Ele falava sobre placas de trânsito que são feitas para a base quebrar e a placa tombar, e aí ela não entra no carro. Eu dava o ovo como exemplo, uma série de outras coisas. Fixação de motor, né, para o motor sair quando o avião pousa. Não, o problema é o motor vai embora, mas vamos continuar voando. O para-choque feito para quebrar e não amassar uma parte cara do carro e por aí vai. Fiz toda a explicação disso e eu comecei a explicação falando do ovo, porque o ovo é feito assim. Para quem senta em cima, o ovo não quebra. Para quem bica de dentro, o ovo quebra. E para mim a coisa é muito simples. A galinha que sentava em cima do ovo e o ovo quebrava, não teve pintinho. O pintinho que tentava bicar o ovo e o ovo não quebrava, não nasceu. Você resolve em 3 gerações esse problema do ovo. Você nem chega nelas. Para um biólogo falando sobre evolução. Eu não toquei nesse ponto no vídeo. O que aconteceu? Eu também acho que o ovo é desenhado. Eu também acho que o ovo tem design. Eu também acho que teve um criador. Eu nem estava pensando no como as pessoas iam interpretar e elas interpretaram isso dessa forma. Vou resolver isso em outros vídeos depois, mas sem a bagagem das pessoas para falar daquilo, eu não sabia que elas iam interpretar dessa forma. E elas interpretaram. Também. Ou pessoas que trombaram com o vídeo, mas é a crença delas também. E assim, se tiver essa discussão com o Paulo Nascimento aqui, a gente tende a ignorar, entenda-se assim, cientistas tendem a ser mais pessoas que buscam coisas novas. Tem um tipo de mentalidade que é uma mentalidade que é mais frutível em ciência, que conduz mais a ciência. Que são pessoas que buscam informação nova, que estão dispostas a revisar o que pensam. Nem todo cientista e por aí vai, mas tende a ser mais. E é o tipo de pessoa que é menos conservadora. Não estou dizendo que cientistas não são conservadores, tem muitos cientistas conservadores, mas dentre os grupos cientistas tendem a ser os menos conservadores. E isso é um trait mental, isso é uma característica, isso é uma habilidade.
E tem gente que não tem ela. Eu não tenho isso. Não tendo a ser uma pessoa conservadora, tenho atitudes conservadoras porque, beleza, mas é isso. Eu não tenho isso. É como se eu não sentisse um sabor. E se eu cozinho sem sentir salgado, eu posso encher de sal e desagradar completamente quem sente, ou não colocar sal e fazer uma falta enorme para quem sente aquilo. Se eu não sou conservador e não sei levar isso em conta quando eu vou falar, e o meu vídeo infringir valores conservadores, vai ter gente que não vai me ouvir, ponto. É isso aqui. Então, quando vocês forem falar com pessoas curiosas, quando vocês forem informar elas, se vocês quiserem fazer isso em questões que são delicadas, levem isso em conta. Levem em conta que isso pode definir a identidade de algumas pessoas e isso pode fazer mal se você bater de frente com elas. É a preocupação do Nerdologia 100% do tempo. Se eu vou falar de alguma coisa que vai de encontro com o que as pessoas acreditam e isso tem um grande valor para elas, eu tenho que fazer uma volta enorme para chegar naquele ponto e fazer isso. Por mais que eu concorde ou discorde daquilo. Se eu vou falar, por exemplo, sobre uma questão que se tornou isso no Brasil, que é liberalismo, fui falar sobre o dilema dos bens comuns. Se você tem um pasto, todo mundo pode pôr os bichos para pastar. Quem puser primeiro pasta tudo, ferra a vida de todos os outros porque isso não é manejado. Tem duas correntes de pensamento para manejar. Tem gente que prefere manejar com o Estado vindo e falando você pasta agora, você pasta agora, você pasta agora. E tem gente que prefere um mercado falando paga para pastar, pasta um tanto e toma uma multa se você exceder. Eu tenho que falar dessa forma sobre isso. Eu não posso virar e falar, esse funciona melhor. Porque as pessoas vão parar de me ouvir sobre isso. Por mais que eu tenha uma opinião a respeito. Mas elas vão para a comunidade delas antes de me dar razão. É só uma questão de curiosidade. Você comentou que alguns aspectos, como empreendedorismo, etc., são genéticos. Você, quando você falou que vai colocar coisas no Classroom, se você puder lembrar, colocar algumas coisas falando sobre isso, eu acharia legal, porque fiquei curioso. Tem um canal. Chama Nerdologia, tem um vídeo. Tô brincando. Tem um vídeo que eu discuto isso e tem a bibliografia toda, que é o que define a nossa personalidade. Que é essa discussão sobre trait genético e não. Inclusive lá dentro eu falo do que levou a gente a concluir isso. Então estudos com gêmeos e essas outras coisas mostram. A bibliografia de lá é bem essa, ao ponto. Eu acho que algum dos papers que está lá dentro tem uma questão que é essa, inclusive até de preferência sexual, que eu não coloquei no vídeo para não estigmatizar, para a galera não entrar na comunidade e seguir por isso. Mas é a bibliografia do episódio, se você já quiser um atalho. Também tem outro do experimento das crianças, não é? Que coloca as crianças que você oferece doces, fala, ó, não pega esse doce, você aguentar até quando eu voltar. Que vídeo que é esse mesmo? É o Maioridade Penal. Isso, Maioridade Penal, que esse vídeo me ajudou muito, tipo, na época que eu tava debatendo. Você fala um pouco sobre essa coisa, essa bagagem genética, não lembro. Também. Mas esse vídeo tem um buraco enorme, conceitual meu, que eu não tinha na época. Tem um grupo de crianças que você fala, se você não comer o marshmallow agora, quando eu voltar eu te dou 2, e elas comem o marshmallow. E se assume que é porque essas crianças não têm inteligência, não têm inteligência para recompensa e não assumem isso. Não. Se você vem de uma comunidade, de um grupo, de uma classe social que sempre se lascou na vida, e ninguém nunca voltou para dar 2 marshmallows, você pode até entender o valor disso, mas você não acredita que a pessoa vai sair e vai voltar e vai te dar outro. E assim que ela der as costas, o melhor que você faz é pegar o marshmallow e sumir dali. Se você não confia no Estado, ou não confia nas pessoas, ou não confia em instituições. Então tem um grupo de pessoas que vai muito mal nesse teste de adiar a recompensa, não porque não sabe adiar a recompensa, mas porque no meio em que essas pessoas vivem, adiar a recompensa é ficar sem recompensa. Então vale mais atacar ela primeiro. E foi uma falha conceitual minha enorme. Eu não tinha reparado nisso. Também não. Mas é um bom vídeo. Alguém levantou aqui? Não? Não? Tudo bem então? Vocês entenderam por que eu fiquei falando tanto dessa aula e por que eu estou pondo tanta importância nela? Porque isso aqui vai de encontro com o que a gente faz quando a gente faz divulgação científica. É uma coisa que está implícita toda vez que alguém vai fazer divulgação, que ninguém para se perguntar se adianta ou não informar as pessoas ou se elas precisam dessa informação ou não. Quando param para se perguntar, a resposta vem na cara. E o que a gente mostra com isso é que nem os cientistas estão dispostos a revisar o que eles pensam diante de evidências contrárias. Então, em certas áreas, em certos assuntos, muito cuidado. O Nihan, que faz a pesquisa sobre vacinas, foi quem criou o termo efeito rebote. Porque quando ele falou para as pessoas que as vacinas não estavam relacionadas com autismo, ele viu gente diminuindo a vontade de vacinar. E ele falou, para esse grupo eu tive um rebote.
Eu falar de por que a vacina é importante fez as pessoas quererem menos vacinar. Isso é um efeito que aparece o tempo todo, a gente vai ver quando for falar de pseudociência. Mas é isso que acontece quando você para informar as pessoas, assumindo que o problema delas é que elas são ignorantes e não receberam essa informação. Sem assumir que a comunidade delas importa, o que as pessoas ao redor delas pensam importa, e se o que você fala for de encontro com isso, no pior dos cenários não vão te ouvir, no melhor dos cenários para você vão te ouvir e essa pessoa vai ser excluída pelo grupo por pensar isso. Você viu o que aconteceu com o grupo de literatura quando uma autora foi lá, quando uma youtuber foi lá e falou: eu penso diferente do que meu grupo pensa. Imediatamente ela estava expulsa do grupo, perdeu acordos comerciais e por aí vai, e garanto para você que isso só fez ela ficar mais convicta de que ela tinha que ter aquela opinião e que agora ela pertence a um grupo muito mais forte que recolhe ela por quem ela é e o que ela pensa. É muito mais difícil ainda dela revisar o que ela pensa agora e pensar outra coisa, porque agora ela foi acolhida por outro grupo. E é isso que a gente tende a fazer. Tem um exemplo que é o primeiro Nerdologia que fala de problemas sociais, que é o Por que o Mertiolate não arde mais, que 2.000 pessoas cancelaram a inscrição no canal naquele dia por causa daquele vídeo. Essas pessoas não foram me ouvir. Elas não vieram discordar, dar dislike, falar qualquer coisa no comentário. Elas falaram: não ouço mais o Átila, vou embora. Porque o que ele está falando discorda do que eu penso. É isso que tende a acontecer com a gente se a gente pisar nesses calos sem ter essa empatia. Tá bom? E aí nas próximas aulas a gente vai vendo outros desdobramentos disso. Por que pseudociência circula mais e chega mais nas pessoas? E o que acontece quando quem fala já é um motivo das pessoas estarem discordando.